Você que vai bater hoje. Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí higiene consciencial da paraasepsia, ou seja, da asepsia extrafísica também. A higiene consciencial é a ciência aplicada aos estudos, pesquisas ou técnicas sistemáticas, teáticas, do conjunto de medidas adotadas para evitar intrusão e permanência de patopensênios no micro-universo consciencial em determinado holopensênio específico, seja pessoal, grupal ou institucional, começando pelas eliminações das pensenizações patológicas, antipensênios doentios e contrapensênios fixos ou monoideísmos viciosos. Vocês estão vendo que nas definições eu estou dando tudo quanto é detalhe para não ficar nada obscuro, o máximo que a gente pode esclarecer. Agora, nós vemos aí que a higiene consciencial autocrítica, a intraconsciencial, a higiene auto-higiene consciencial, a heterohigiene, agora a saúde, o bom humor pessoal, a postura intraconsciencial ideal, e por aí vai. Eu falo no monopólio do cardio chakra, que às vezes é um problema. Tem uma série de considerações aqui nas logias. A falta de higiene consciencial provavelmente é o megatrafar mais regressivo da humanidade terrestre. A maior responsável pelas doenças, acidentes, erros e mega omissões deficitárias. Você convive, ou como convive você com a higiene consciencial? Você vive satisfeito com a qualidade das próprias pensenizações? Eu quero dizer que esse verbete tem 37 logias e tem 6 máximos. Aí, ó, a higiene consciencial autocrítica, eu estou falando de 2 modos. Aí na quinta linha eu falo sobre autocrítica, teática e ininterrupta. Lá em cima eu só mostro que ela existe. Agora, aproveitando aqui, eu queria falar para vocês que essa revista aqui é Isto É, o triunfo do processo da hipnose. Vocês sabem que eu sofri perseguição com a hipnose em 1950, quase me lincharam, que eu defendi isso aqui. Agora, o método é finalmente reconhecido pela medicina e passa a ser usado com sucesso no tratamento de várias doenças. Agora, o melhor da história. Aqui, ó, está o Mohamed Bazi. Esse nosso amigo, é amigo nosso, já morou aqui em Foz durante muito tempo e nos ajudou a fazer o CREC. Ele é especialista em hipnose. Para mim, um dos maiores hipnólogos que tem no Brasil. Quem quiser ver o artigo é enorme, é de capa, é um monte de página que está falando. Agora, tudo sobre hipnose. Ele dá curso aqui em Foz também. Não, ele dá curso, ele vem aqui, parece agora, esses dias. Hoje teve uma moça aí que tem curso com ele. Ela esteve aí comigo. Agora, eu queria dizer para vocês que saiu mais aqui o jornal do Campus CAEC, um que está falando sobre reaprendência, que promove o curso de verbetes, e outra revista Consciência que ganha a versão online. Quem quiser ver, já saiu aqui, ó. Quem quiser ver, está aqui. Agora, outra coisinha é o seguinte. Pergunte e responderemos. Edições Lumen Christi. Isso aqui é uma publicação muito séria da Igreja Católica. Agora, é do Dom Estevão Betancourt. Eu conheço esse nosso sacerdote há dezenas de anos. Ele é a maior cabeça do processo de direito canônico e doutrina da ICAP, da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. Ele, vocês têm uma ideia que está aqui escrito assim, diretor responsável, Estevão Betancourt, OSB.
autor e redator de toda a matéria publicada nesse periódico. Quer dizer, o homem é uma cabeça na igreja. Agora, o melhor da história, tem que perguntar e responder. Perguntaram para ele, então, ele escreveu Projeciologia e Conscienciologia, Dessacralização do Sagrado. E outra coisa, são várias páginas, ele está falando tudo. Fala no Projeciologia, no Instituto, dá tudo, porque esse homem é muito sério, muito estudioso da Igreja Católica. Agora, o melhor da história é na última página dele. Ele vai da página 179, são ao todo 6 páginas que ele fala sobre Projeciologia e Conscienciologia. Agora, a última página ele está falando. Que dizer? Bem diversa é a antropologia cristã. A filosofia cristã ensina que o ser humano composto de corpo material e alma espiritual. E por aí vai. De modo que está falando que a Conscienciologia também admite a reencarnação, e ele não dá os meus livros, não, mas ele dá as dicas da bibliografia do Raymond Moody Jr. e Elizabeth Kübler-Ross sobre EQM. Mas agora veja, é a primeira vez que eu vejo um assunto da Projeciologia e Conscienciologia sendo tratado mais seriamente pela Igreja Católica. E dentro disso aqui, eles fizeram também a comparação que ele fez. Vindo dele, do Dom Estevão, é o máximo. Se alguém quiser ver, hein? Ele é OESB, é da ordem, tá? Ele é antigo. Mas é de Minas? Não, eles publicam, mas isso aí é o seguinte, esse homem, talvez seja o cara que mais entende de carne no Brasil. Esse sacerdote. Ele é muito sério. Estevão Bittencourt. Isso é da minha época, do movimento espírita. Nós temos livro, tem coisas dele lá embaixo, tem tudo. Entende? Ele sabe quem sou eu. Está falando tudo ali, já leu tudo, ele deve ter os livros todos lá. Entende? Senão não falaria, porque está falando tudo bonitinho, certinho. Não vi nada errado. Agora, depois ele faz a comparação, melhor é essa comparação. Agora, gente, eu tenho uma notícia também séria aqui. Essa notícia me trouxeram aqui, parece que é coisa de hoje, de ontem para hoje, ó, que está aqui, às 8 horas e 28 minutos, dia 8, isso é hoje. Agora foi tirado lá, o portal de notícia da Globo, eu vou ler para vocês não caem de costa não. Operação da Polícia Federal prende Daniel Dantas, Celso Pita e Nagy Narras. Gente, eles prenderam Daniel Dantas. Esse homem estão falando dele há anos. Esse Narras é desde a época do Collor. O Celso Pita foi lá que dirigiu São Paulo. Agora, prenderam na base do... Aqui, os dados. Quem quiser ler. Agora, Daniel Dantas, do Opportunity. Dizem que é o homem que faz mais maracutaia de colarinho branco do Brasil. Jornal da Manhã. Agora, prenderam um colarinho branco. De modo que eu preciso ter cuidado. Ali toma conta Jornal de você. É um trio. É um trio também. Aqui. Se prenderam o Daniel Dantas, não falta mais ninguém. Foi um trio. É o trio parada dura esse aí. Esse foi. Saiu na Globo, no Jornal Agora de Manhã. preciso marcar o dia de hoje, para ver o que é que tem, que é um dia atípico. Esse homem é poderosíssimo. Comprou todo mundo aí, pelo menos sempre se falou nisso. Agora, como é que conseguiram isso? A Polícia Federal parece que está querendo virar gente, né? Está mais sério. Parece que é mais sério. Não é mais covarde. Eles estão avançando. Agora, vamos ver quantos minutos ele ficou preso. Agora quero né? ver o que a Porque justiça... no Brasil, a pessoa ficou presa. A justiça... Quantos minutos? A justiça, vamos ver que a justiça... Tem que saber. Tá certo? Agora, o triparada dura, então, foi desbancado por outro mais importante. Lá é o nosográfico. Um poder maior se levantar. Entende? E acabou. Vivo com o monge. Tá certo? Você quer falar? Professor, aqui na fatologia, na 4ª linha, no final da linha tem a reeducação da higiene consciencial. E na página seguinte, na tecnologia, o senhor coloca a técnica da autopensenidade correta. Sim. Como que
essa questão, aqui está de forma bem genérica, né? Depois o senhor especifica mais. A autopensanidade correta é aquela pessoa que pensa cosmoeticamente de uma maneira linear, certinha, correta. Tá certo? A higiene consciencial lá no fundo é isso. Mas, então, o que eu queria saber é como que se dá o processo de desenvolvimento disso? Qual que é o foco? O foco é na... que eu vivo falando aqui. Tudo que você começar a pensar, coloca racionalidade e lógica. Se você fizer isso, toda a sua vida fica mais lógica e racional. Isso é higiene consciencial. Agora, a outra coisa mais séria da higiene consciencial, tudo isso que eu tenho escrito, falado aqui, é a pessoa não pensar abobrinhas o tempo todo. Pensar coisa que não presta e repetir aquilo e ficar com isso na cabeça. Isso é falta de higiene consciencial. É a pior que tem. Mas qual seria a então, técnica? Pensamento positivo, é a base de tudo. Pensamento positivo. Nada de pensar o negativo e ficar só com o negativo. Você veja, eu falo uma opção de cor positiva, negativa, mais ou menos, mas eu não estou siderado, gamado, apaixonado por isso, entende? O processo é limpar a cabeça de coisa ruim. Pensar o positivo. Isso é higiene consciencial. Para manter o foco assim, na produtividade, como o senhor falou, não pensar abobrinhas. O senhor uma vez deu até aquela técnica da agenda da autopensanização, acho que é assim que é o nome. Teriam outras técnicas ou essa seria o Eu tenho mais de 300, né? Você tem que ver o que você quer. Não, nesse sentido. Por exemplo, tem aquela do turno mental somático, aquela que é a mais séria. Turno mental somático? Do ponto de vista prático, Você ainda não viu esse verbete. Essa eu não me recordo. Então, ó, turno mental somático. Vamos arranjar para você. Tem no livro. Acho que deve ter. No segundo volume. Tá. Segundo volume, né? Vale a pena você ver. Porque esse já tem os horários, o que a pessoa faz, como é que é. Eu estou dando eu como cobaia. Não queira imitar o que eu sou, porque você é muito menina. Só na minha idade consegue fazer isso. Agora, tem que começar agora. Então você começa o início do princípio do começo, está entendendo? Que daqui uns anos você vai chegar lá, você vai dominar o processo. Eu, por exemplo, eu trabalho toda noite. Eu durmo, às vezes, 3, 4 sonos todo dia. E trabalho 3, 4 serviços, períodos de serviço. Lá é que eu mostro isso. Então, isso ajuda a higiene consciencial. Agora, por exemplo, eu trabalho aí 3, 4, 5 horas. Deito meia hora. Eu levanto novinho em folha. Então a minha memória está mais lúcida, a lucidez é maior, a associação de ideias melhora, o juízo crítico melhora, eu não fico cansado. Eu canso, eu durmo. Torno a levantar, estou descansado. Você está entendendo? Por isso é que meu trabalho rende. Só quer dizer que tem que aproveitar os momentos que a pessoa tem mais lucidez, seria isso? Ou aproveitar melhor não é isso, não é aproveitar, não. É fazer com que você se mantenha no pico máximo de lucidez o mais tempo possível, seja quando for, onde for. Tem lógica? Sim. É a base do meu trabalho. Agora, ó, faz muitos anos que eu uso essa técnica. Entende? E outra coisa, eu não estou estressado, não estou ansioso, não tem nada disso. Agora, tudo é higiene consciencial. A higiene consciencial é superior aos turnos mentais somáticos. É lógico que o processo é interno, entende? Agora, ó, você já viu falar muito de linearidade da pensalização. Sim. Isso é a base de tudo. Se você começar a pensar tudo linearmente, de uma maneira cosmoética, equilibrada, sadia, tudo que você faz fica sadio. Você vai começar a arrumar as coisas tudo organizado, acaba a dispersão consciencial, a auto-organização vai dominar a sua vida, as coisas que você faz vão ter tudo certinho. Agora, eu, por exemplo, eu não sou ansioso, o povo não me entende. De vez em quando eles acham que eu sou uma pessoa ansiosa. Por quê? Eu chego antes do horário, nos lugares, quero saber tudo certinho. A maioria desorganizada, eles não me aguentam. Mesmo gente que vive comigo até hoje é assim. Não é? Você está entendendo? Agora, por quê? São muitos anos. Eu resolvi ser assim. Acabou. Se você resolveu, acabou. Você domina a sua vida. Agora, eu recomendo, quem quer evoluir mais depressa, quem quer chegar à desperticidade, esse é o caminho.
Porque se você fizer isso, tudo seu vai ser feito uma convergência para o correto, para o melhor e para o produtivo. Você só pode chegar na dispersidade. Agora, praticando a TENEPS, junta a fome com a vontade de comer. Entendeu como é que é? Agora, o problema nosso, desse negócio de juntar a fome com a vontade de comer, é fazer isso que nós fazemos aqui. Vocês primeiro vão lá e forra o gastrossomo. Depois vocês vêm aqui, a gente manda a ficha no mental som. Isso aqui é o ideal. Está entendendo? É a fome com a vontade de comer. É a fome do estômago e a vontade de comer da realidade nossa, como consciência. Isso é o ideal para nós. Agora, precisa de muita organização. E organização é só a pessoa que faz. Você pode pegar uma pessoa e colocar na cadeia. Tem gente que vai para a masmorra e é organizado na masmorra. Tem outro que passou lá e ele continua. Você sai de lá e está desorganizado do mesmo jeito. Não adiantou nada ficar numa masmorra lá preso. Ele não se educou. Você está entendendo o que ele quer dizer? Por exemplo, a cadeia, ela tem um aspecto bom, que é o processo da reflexão compulsória. Então, se a pessoa começar a pensar positivo, tem gente que já fez livro, que foi sucesso, tudo na cadeia. Por quê? Ele foi obrigado a ter um recolhimento íntimo no tapa, compulsório. Faca no peito. Entendeu? Imposto. Hein? O caso da enciclopédia foi isso. O maior colaborador da enciclopédia lá da Oxford foi isso. Eles descobriram depois, né? Agora, tem cara que às vezes faz isso, mas uma porção chega lá e sai de lá mais revoltado, danado da vida. Então ele pensou o tempo todo no negativo, enquanto está na cadeia. Ele não melhorou nada. Por isso que cadeia, a rigor, não melhora ninguém, só piora todo mundo. Você tem que dar serviço para o povo suar sangue, suar bastante, transpirar, para poder desintoxicar o corpo. Aí desintoxica a cabeça. Uma boa parte de nós todos ficamos intoxicados porque a gente está com o corpo intoxicado. Aí a cabeça fica intoxicada, sua consciência vai para o espaço. Tem lógica essas coisas? Pensa bem. Tem. Vê se faz sentido para você. Agora, ó, você já é uma pessoa bem organizada, a gente vê. Você é comedida, você é mais restrita, mais caladinha. Você deve ter meio caminho andado para chegar lá. Pensa nisso. O Valdo em cima disse que ela falou da reeducação aqui, né, da higiene. É lógico, essa é uma questão de ortopensinidade, mas eu queria saber o método prático no dia a dia, porque aí entra, por exemplo, um monte de variáveis, como o temperamento, que você, às vezes, automaticamente começa a pensar... Pois é, mas é bom que a pessoa veja como é que é o temperamento dela, né? Você sabe que a maioria das pessoas tem a imagem pessoal errada e não entende nada do próprio temperamento, né? Você sabe disso, né? É, segundo, eu não sei, o Antônio não está aí, mas é mais de 51%. Mas em certos... Por isso que na ONU eles falam, a cada 4 pessoas, uma tem processo psiquiátrico, alguma doença mental. Mas dependendo do caso, acho que o mais importante, perguntando, seria mexer com o temperamento? Mexer com tudo que você puder, levantar tudo se você puder. Agora, o povo não faz isso porque não pode. Eles não aguentam. É tudo. Mas... Tira o corpo fora. Mas o ideal seria isso, sim. Essa reeducação básica, principalmente, seria o quê? É lógico, a reeducação básica é pensar positivamente, de maneira concisa, direta, tudo que você pensar. Aí você vai falar desse jeito. Você vai escrever desse jeito. Você vai agir desse jeito. São 4 coisas. Pensar, falar, escrever, agir. Esse é o caminho. Agora, ó, todo mundo vai ter que chegar nisso. Senão, como é que nós vamos alcançar a serenologia? Agora, na frase enfática, aqui fala, provavelmente é o megatrafar mais regressivo. Provavelmente, eu porque não sei. Porque a base né? é pensênica de tudo. É, porque o processo todo é esse. Em matéria de trafar, esse aí é terrível, né? Agora, veja pelo contrário. Se todo mundo pensasse retilineamente, a Terra seria outra coisa.
Quem é que ia matar os outros? Quem é que ia fazer um delito? Praticar um crime? Ninguém. Pensa nisso. Mas é que a minha dúvida também é o seguinte, tem certas épocas, certos momentos, não é, que você automaticamente começa a pensar distorcido. É não lógico. Pensa, mas o problema é porque você quer pensar. A pessoa pensa errado porque ela quer. Ela pensa certo porque ela quer. O problema, a definição é sua. Você resolve. Aquele negócio que eu falo, ao dedo do seu nariz. A intenção é sua. Você decide. A decidologia é pessoal. Antes de tudo. Eu estou dizendo, muda o padrão, vamos dizer, o padrão muda. E de repente, o padrão muda em certas circunstâncias. Se a pessoa é atenta, se ela é vigil, se ela observa o que ela pensa, ela corrige a hora que começar o desvio. Ela está indo para o acostamento, ela melhora. Está fazendo um devaneio, uma fantasia negativa. Está fazendo uma fantasia sexual que evoca assediador. Ela corta aquilo. O problema é esse. Isso é que é a linearidade do pensamento. Não é só porque está na reta, é porque é correto. Mas não é só isso, é a cosmoética, é a evolução, é a lógica, é a racionalidade. Agora, ó, se uma ou outra pessoa consegue fazer isso, todo mundo consegue. Não fazem porque não querem. Mas aí entra o ou porque são mal informados até o momento. Não tiveram chance. O processo do que não presta mesmo, aquele negócio. Pois é. De modo que... Agora, eu acho que você presta e presta mesmo, tá certo? Pode falar. Valdo, você coloca aqui na definição conjunto de medidas adotadas para evitar a intrusão. Então, você está definindo a higiene consciencial como uma ciência, né, um conjunto de ações, e aí isso envolve, obviamente, um leque, um rol de situações, de ações. E é a base de tudo. Tudo deriva disso. Pois é. Porque tudo deriva da personização. Olha lá, ó, quadro sinótico, 70 especialidades da Conscienciologia. Ali tem o quadro base da Conscienciologia. Qual é o primeiro? Pensenologia. Primeira ordem lógica isolada. Só tem isso, olha lá, ó. Só pensenologia, mais nada. Tá. Então, se você pudesse sintetizar assim, em alguns pilares, assim, aquilo que você considera que é prioritário para a pessoa aplicar a higiene consciencial. Autodiscernimento. Aquilo ali, ó, mega atributo propulsor da evolução. Tá. Olha lá. Primeiro, abertismo consciencial. A pessoa não pode ter medo das coisas e não pode ser fechada. Então, abertismo. Autoconscientização multidimensional. Ela tem que pensar que ela é multidimensional. Autodesassedialidade. Ela tem que dar um jeito de acabar com o desassédio dela. Então, isso envolve combater a autocorrupção, a falta de crítica, a moleza, a preguiça. Por exemplo, a preguiça. A preguiça, gente, ela empata a vida de milhões. Preguiça. Isso é um fato. Falando assim, no português, claro. Pensa nisso. Valdo, se, por exemplo, a vontade, por exemplo, eu acho que ela vem antes de tudo, né? Ela vem antes de tudo, mas antes dela tem a pensionização. Você, por exemplo, para você ter a vontade funcionando, você tem que ter pensionizado. A sua vida é a pensionização. Cortou a pensionização, você não existe. Consciência é a autopensionidade. Pensenizo logo, eu evoluo. Não, eu evoluo, porque a maioria não penseniza, a maioria pensa. Pensar é uma coisa, pensionizar é outra. Entendi. Agora sim, quando a gente fala de vontade, discernimento, ortopensenidade, tudo isso, a gente poderia ver como, não ações, mas questões mais... É dinâmico, mas você não está, por exemplo, mobilizando energia. E a mobilização de energia... Tá. Na hora que você penseniza, tem o N. Tem o N, mas assim... Mas é suave, mas isso suave. Já está mexendo com a energia. Mas na hora que você, por exemplo, pensa... Você pensou, você está aqui, você está mexendo no cosmos, o tempo todo. Ninguém aqui, ó, vive minuto nenhum sem mexer no cosmos. Tá. Pensa nisso. E o estado vibracional? O que tem?
Ele aumenta a defesa sua em matéria de energia. Então ele vem mais sério. Ele é a chave que melhora isso tudo na prática. É uma alavanca, é um instrumento, é uma ferramenta. Ele ajuda a pensanização. Mas a pensanização vem tudo antes de tudo isso. Antes do estado vibracional. Por exemplo, se você não pensanizar direito, você não faz estado vibracional nenhum. Primeiro, você tem que ter vontade. Mas não é isso, você tem que entender que existe. Sim. Outra coisa, reconhecer que existe estado vibracional, reconhecer que existe energia. E por aí vai, uma série de condições. Agora, a primeira coisa, pensando. Sem pensar não há consciência. Pensa nisso. Agora, ali, ó, aqueles 20 megatributos já dão uma ideia. Que aqueles é que fazem a propulsão da evolução. Aqueles é que faz força. Pode falar. Na patologia, quinta linha, patologia, quinta linha, a higiene consciencial, autocrítica, teática e ininterrupta. Ininterrupta. Como é que a gente faz, assim, na prática? Quais seriam os elementos que compõem... Você começa fazendo aquilo que você pode, aquilo que você aguenta. Tem aquela mulher que começou a fazer isso, depois virou para mim assim, Valdo, consegui fazer. Falei assim, quanto tempo? 17 minutos. Foi a primeira vez. Falei assim, ó, faz força que daqui você vai conseguir, daqui a pouco, 17 horas, depois 17 dias, depois 17 anos. Aí a coisa melhora. Não, eu queria saber, a autocrítica, ela é composta de que elementos? Então, por exemplo, para você ter autocrítica... A autocrítica ela é composta pelo a autocognição, o autoconhecimento que você tem da realidade do cosmos. É a sua bagagem intelectual. Sem isso você não consegue ter. Por exemplo, você tem que saber, vamos supor que você tenha discernimento, mas você tem que ter os elementos que você vai distinguir do seu discernimento. Para isso você tem que saber. Por exemplo, não adianta nada eu falar mandioca e manga, se uma pessoa não conhece, não sabe o que eu estou falando. Ela não vai distinguir uma coisa da outra se ela não conhece. Então, discernimento, ele tem que ser aplicado em tudo, mas o conhecimento, a cognição vem nisso. Agora, ó, ninguém aqui pode reclamar de conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Já viveu milhares de vidas, tudo quanto é tipo de experiência. Então, todo mundo é um dicionário. Só que tem que alguns estão faltando folha, estão faltando verbete, estão faltando capa. Entende? A edição não é boa. A edição não é boa. Tem uns que são tipo de ouro, a letra é muito pequenininha, o nível pequeno, mas todo mundo tem. Mas aí, por exemplo, a pessoa... Agora, eu acho que a maioria aqui é tudo de tratado com letra grande de alto nível, em vários idiomas. Papel puxê, vai? Não, aqui, filigranada ouro e com aquelas ilustrações coloridas, antigas. Você sabe como é que chama? Iluminuras. Você sabe o que é iluminura? Cantoneiras, etc. Mas eu ainda queria saber um pouco mais. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem autocrítica, ela tem que se observar. Aí ela compara o que ela faz com o conhecimento teórico do que é mais certo. Mas não é só isso. Ela compara se ela se sente confortável ou não. A primeira coisa que a pessoa faz é essa. Por isso que eu já estou falando como é que é a reação que a natureza humana não faz. Entendeu? E sempre tem. Então ela vai ver, não, se isso é gostoso ou não é. Tudo que é gostoso ela quer, tudo que é desagradável ela arrisca. Isso é da natureza humana, está certo, é a sobrevivência. Mas aí não vai consertar, assim. Vai. Vai? Vai, isso é que ajuda. A gente não vai usar um sapato que está apertando seus dedos o tempo todo. Você vai tomar uma atitude. Então a higiene consciencial, ela abarca tudo, inclusive a higiene orgânica, corporal, somática, de todo dia. Inevitavelmente. Agora a higiene, o que é? É uma limpeza da cabeça. Você vai enxaguar o modo de pensanizar. Sabonete, né? Agora veja, quanta gente não tem que eu vivo falando nisso há quantos anos? Eu já falei que esse é o maior problema que nós temos por aqui. Por quê? As pessoas pensam mal e acabou, ela continua pensando mal.
Agora, daí a pouco começa a aparecer a ruga, a cara já começa a manifestar o pensamento que está ruim. Está entendendo? Você já viu na comédia o que é a cara da tragédia, da tristeza? É aquilo, a boca vem para baixo, assim, ó. Entende? Então, isso aí, com o tempo, aparece até no rosto, no corpo. Aqui na exemplologia, página 24, tem com os recursos do autoparapsiquismo e sem. Isso daí seria o estado vibracional, essas técnicas energéticas ou o que mais? Até um certo ponto a situação é essa. Você está falando ali qualquer... Exemplologia. Pois é, mas qual? O básico? A segunda. O avançado. A eliminação dos antipensentes doentios com os recursos do autoparapsiquismo. Se a pessoa começa a mexer na parapercepciologia, ela alcança mais possibilidade de se dominar mais rapidamente e com mais segurança, a mais eficácia. Agora, eu pergunto, vamos ver a coisa lógica. Por quê? Por um motivo muito simples. Ela vai ver que tem o processo de outras consciências que pode influir nela. E ela vai reconhecer que a energia é o instrumento principal para ela dominar a situação. Então ela vai ver, em primeiro lugar, dentro da parapercepciologia, o EV, que é a coisa mais séria de autodefesa. Com isso, ela dá um passo enorme na direção certa. Agora, quando ela consegue dominar isso, as coisas melhoram tudo. Por que é que eu falo para vocês? Vocês querem arranjar uma panaceia? Use o estado vibracional. Quer um cura-tudo? É o estado vibracional. Quer melhorar o parapsiquismo? É o estado vibracional. Quer melhorar a sua pensenização? É o estado vibracional. E por aí vai. Agora, vê se faz sentido isso para vocês. Agora, não adianta tirar o corpo fora, não adianta justificar, não adianta arranjar desculpa, não adianta saltar de banda. Isso é inevitável, não tem saída, não há substituto. Então, sendo inevitável, inafastável, para que a gente vai deixar para fazer amanhã ou daqui 5 minutos? Por que a gente não começa a fazer já? Esse aqui é o meu pensamento, esses anos todos. Foi assim que eu cheguei aqui. Foi assim que eu chamei vocês para cá. Direto ou indiretamente, foi por causa disso. Agora veja, o princípio da descrença. Ele está totalmente dentro disso, vocês já perceberam? O princípio da descrença. Não vá no meu bico. Não siga nada que eu estou falando. Faça a sua experiência e veja se eu estou certo ou se estou errado. Olha o princípio da descrença. Atuante, prático, objetivo. Hein? É higiênico total. Só porque você deu o verbete, não vai no bico. Papel aceita tudo. Isso é bobagem. Ó, você aí, ó, que está no online. Só porque eu estou falando, não vai no meu bico, não. Microfone aceita até pum de cachorro. Pensa bem, não adianta nada. Vamos pensar nisso. Então, você tem que fazer a sua experiência pessoal. Suvaldo, sobre a hipnose, eu queria entender... Fala logo, começou a falar. As bases da hipnose em relação ao pensene e também se é possível hipnose cosmoética. Eu vi falando aqui que hipnose a gente deve evitar. Só deve fazer com quem é técnico de alto nível quando precisa de maneira terapêutica. Que é o que eu estou mostrando. Isso aí é positivo. O base, essa turma toda, esses professores são bons nisso. Agora, o que se passa? Fazer hipnose por hipnose, isso é um perigo, que é lavagem cerebral. Uma pessoa pode hipnotizar a outra e sugestionar coisas negativas, acaba sendo um assediador intrafísico e dominando. Acaba fazendo o quê? Como é que chama quando a pessoa domina a outra? Possessão, subjugação. Ele acaba subjugando a pessoa. Então, de modo geral, nós já temos lavagem cerebral em tudo. Para que vamos arranjar mais com a hipnose de brincadeirinha e outras coisas mais? É um perigo a hipnose. Agora, a base da hipnose é a energia ou é o próprio pensamento? Não, é o próprio pensamento da pessoa que é hipnotizada, o hipnotizado, o processo. Agora, a energia, é lógico que ela ajuda. A energia ajuda em tudo. Agora, existe escola da hipnose que não admite que seja energia.
Mas na hora que a pessoa está falando, já tem energia, já está usando o tempo todo, mesmo que ele não admita. Mas esses hipnotizadores profissionais, poderosos, entre aspas, eles não têm necessariamente um bom domínio de energia? É outra coisa? É outro mecanismo? Não, ele tem força presencial, a maioria deles. Tendo força presencial, o que ele tem? Domínio da energia. Às vezes ele não tem autoconsciência disso. Ele pode ser até ter carisma, tudo, mas força presencial. O hipnotizador, vocês já viram. Ele arranja até um modo, faz um tipo e tal. Não é um tipo assim de vovô, de Papai Noel igual o meu, não. É coisa séria. Realmente tem uma barba braba. O hipnotizador antigo, tudo é desse jeito. Esse tipo que eu estou falando. Agora, eles são sérios. O hipnotizador tem que ser sério. Olha aí a foto aí do básico, ele está sério aí na revista. Gente, a revista Isto É, saiu essa semana, é só pegar, são muitas páginas falando sobre hipnose. É um dos artigos melhores, ou reportagem melhor que já apareceu nos últimos tempos sobre isso. Pode falar. Professor Valdo, na antonimologia, no item 9, você colocou desassim. Sim. A ideia aqui seria o quê? Se a pessoa precisa de desassim, então porque ela não tem higiene consciencial? É isso? É lógico. É ou não é? Todos nós precisamos de desassim. Mas vamos supor que ela não fez. Ela fica desassisada. Existe essa palavra em português. Então ela fica desassossegada. Você está entendendo? É porque ela não fez desassimilação adequada. E tem gente que é assim. Tá certo? Mas aqui no caso está como sendo um antônimo, porque significa que é um processo que já passou, vamos dizer assim. Gente, perdeu. Se nós vamos ter higiene consciencial, não precisa falar em desassim. A pessoa já faz naturalmente. Ela faz a assimilação e a desassimilação, isso é mais do que normal. Se eu estou falando é porque é o contrário. A pessoa às vezes está toda perturbada, não fez higiene. Primeira coisa, a desassimilação, se a pessoa não faz, o que acontece? Aqueles pensamentos do assediador continua com ela. Cada vez mais. Onde é que está a higiene dela? Não tem jeito. Higiene tem que limpar e enxaguar o que a pessoa pensa. Não é só a tábula rasa, não. É limpar tudo e colocar pensamento bom no lugar. Por isso que a turma aí da New Age chamava de pensamento positivo. É higiene consciencial. Pensamento positivo. Quem é que pensa abobrinha aí? Não precisa me falar. Mas se alguém está pensando abobrinha e durante muito tempo, como é que fica? Não dá certo. Pelo menos pensa mandioca, né? Iacom, né? Outra coisa, a temoia. Vale a pena. Mas fala. Aqui, professor. Sua esquerda. Sua direita, aliás. Aqui. Professor Valdo, aqui na fatoística, na fatologia, sim, na quarta linha, logo no final o senhor coloca aqui a reeducação da higiene consciencial. Sim. Eu achei até um pouco estranho esse termo, reeducação da higiene consciencial. Pelo seguinte, tem gente que às vezes procura fazer isso. De algum modo é higiene da mente. Então, toma remédio para melhorar, uma opção de coisa, mas nunca chegaram numa reeducação dessa que nós estamos falando. Com a cosmoética, ponderar, fazer a linearidade, pensanizar. Pensar em pensene. Pensar em pensene. Então é reeducação, sim. Entendeu? Valdo, como é que a pessoa pode fazer para melhorar a autopercepção? Porque você comentou do estado vibracional que ajuda a percepção, mas muitas vezes a gente está pensenizando e não está percebendo o nível da patopensenidade. A maior parte do povo. Isso aí tem que desenvolver o problema de parapsiquismo. Agora, o EV é só para começar. Agora tem que desenvolver o resto. Tá. Sensibilidade, isso e aquilo, a clarividência. Olha, o acoplamentário, os laboratórios foi feito para isso. Tá. Todas as dinâmicas aí do Moacir e da turma, aí da equipe de professores também é para isso. Porque a interação ajuda, né? A pessoa a interação ajuda sempre. Ajuda porque ela recebe feedback, né? Ela tem essa... Obrigado, hein, que esse som aí estava de morte já. Quer dizer que é o oposto do autismo, né? Quer dizer, a pessoa mais fechada, ela tem a tendência a cair mais fácil em patopensenidade, ou não? A pessoa muito fechada,
A pessoa muito fechada em si, ela tem mais ela tem mais facilidade para se intoxicar. Para se intoxicar, né? A pessoa não pode ficar com as coisas, ela tem que ter contato. O contato é um processo de desintoxicação. Tá. Então o colóquio, a confabulação, a dialética, a própria refutação ajuda muito. A refutação do debate. Entende? Isso é muito importante. É a debatologia, como eu chamo, né? É a ciência do debate. Tá. Valdo, e como é que você posiciona aí a intencionalidade com a higiene consciencial? Ela tem que ter intencionalidade boa. Isso aí não se discute. Antes de começar, já tem que ter isso. Se não tem, já perdeu o tempo. A pessoa ainda não se ajustou, não está entendendo nada. Então isso é mais do que pré-requisito. É o anti-pré-requisito. É o pré do pré. Antes de tudo. Pré. Tá certo? Sr. Valdo. Sim. Sr. Valdo, eu quero saber o seguinte. O senhor falou na fatologia, penúltima linha, o monopólio do cardio. Eu quero saber se é o estudo que muda o monopólio do cardio para o mental soma. Onde é que está isso aí que você falou? Página 22, fatologia, penúltima linha. O monopólio do cardiochakra. O monopólio do cardiochakra. Sim, o que você quer? Eu quero saber se é o estudo que faz com que a gente saia do monopólio do cardio para o mental soma. Não, o cardiochakra não é bem assim, não. É o estudo, mas é o processo também da conversa, de usar o laringochakra. A maior prova disso, Adriana, é o seguinte: as mulheres têm quase sempre uma tendência espontânea, quase que instintiva, de desenvolver o cardiochakra devido à maternidade e o estrogênio, lacto e etc. Sabe? Entende? Agora, o homem tem uma tendência de comunicação para dirigir. Quem é que faz? 1, 2, aquele negócio, você é homem. Você não vê uma mulher fazer um troço desse jeito que eu falo aqui. Isso é só coisa de testosterona. Ué, como é que é isso? Isso é coisa, então, do laringochakra. Você está entendendo como é que é? Então tem que sair do cardiochakra para ir para o laringochakra. O processo todo é esse. Então a mulher, para melhorar, tem que pensar igual o homem. E o homem, quando ele é muito machão, ele tem que pensar igual a mulher. Isso é que é o yin e yang. Mas... Para aqui, ó, equilibrar os dois. Nós temos que ter o elemento feminino e masculino na mesma personalidade. Por quê? O corpo humano é que tem sexo, a consciência não tem. Mas nós temos que viver com homens e mulheres, você tem que conhecer todo mundo. Nós não podemos ir contra bicho, animais subhumanos, que eles são nós, numa outra condição. Não podemos ir contra as minorias, nem mulheres, nem velho, nem homossexual, nem uma pessoa anceniana, ou um doente, ou, entendeu? Todos eles são iguais a gente. Nós não podemos ir contra ninguém. Pelo contrário, temos que assistir todo mundo e entender essa posição. Cada um faz o que bem entende. Se uma pessoa quer continuar como topeira, a gente deixa. Deixa para lá. O que vai fazer? Agora, se outro quer melhorar, a gente ajuda. Essa é a vida. Não pode fazer nem estupro evolutivo, nem ser indiferente. Então, veja, isso tudo é higiene consciencial. Agora, uma pergunta básica, então. Como é que se pensa como homem? Porque... Pensar como homem. A primeira coisa é pensar como homem. É ter linearidade nos pensamentos. Lógica. Porque uma coisa, você vai liderar qualquer coisa. Se você falar uma batatada, todo mundo vai ver e vai reclamar de você. Então você conserta. Agora, a mulher não. Ela fala sobre batatada, mas só que ele a turma que mexe, por exemplo, com telefonia. Entendeu? Isso aí já é outra coisa, não é bem assim. Você entendeu, né? O nível que nós estamos. Agora, veja, eu estou falando de chakra, isso aí é para começar. Mas o problema é que esses dois chakras são secundários, no caso. Eles não são secundários, eles são primários. Mas no caso eles são secundários, não interessa. Por quê? O que interessa é corono chakra e fronto chakra. Você está entendendo? É mais em cima.
Então, tudo você tem que passar para isso. Agora, veja, na hora que você conversa, na hora que você se expõe, na hora que você tem contato, você está usando o fronto chakra. Na hora que você pensa, você está usando o corono chakra. Você está entendendo? Chega no ponto que isso aí tudo ficou secundário. O mental soma toma conta de tudo. Olha a lógica. Vê se faz sentido para você entender. Agora, outra coisa. Todo mundo tem uma raiz. Se é homem, tem raiz de mulher. Se é mulher, tem raiz de homem. Tá certo? Sua consciência não tem sexo. Raciocina nisso. Mas nós temos que pensar com lucidez como se tivesse os dois sexos. Agora, a vida é cheia de Robocop, igual eu aqui. Isso é para melhorar o laringo chakra, presta atenção. Eu sou homem, mesmo assim ainda tem que melhorar. Tudo você tem que colocar um extra. Eu não posso estar gritando aqui para você o tempo todo, porque senão amanhã eu não falo mais nada. Vai me dar uma hipofonia. Eu não vou poder falar nada. O povo gosta de falar afonia, é quando perdeu a voz total, mas não é isso. Geralmente dá uma hipofonia. Então eu chego aqui e vou falar, isso aqui, Adriana. Então isso não adianta. Você está entendendo? Mas fala. A música mais, não a clássica, essa música que tem voz, ela influencia alguma coisa na higiene consciencial? Demais. Chegar e ouvir o voz rádio... humana é o maior instrumento musical que existe no cosmos. Falei disso, hein? Falei. Não adianta vir gritar que não sou só eu que penso isso, não. Isso é internacional. Vou repetir. A voz humana é o maior instrumento musical do cosmos. É a que mexe mais com todo mundo. Não é violino, não é o piano, não é a orquestra. Mas é a voz humana. Qual é o impacto na higiene Aqui, ó, consciencial? são 3 palavras solamente. É isso. Voz humana. Você está entendendo? É o problema. Isso repercute mais. O sole minho, o sole minho. Como é que é? Você entendeu? Agora é o timbre da voz humana. Por exemplo, tem certas línguas com todas as que incomodam. modalidades que são feitas nisso. Esse é o maior instrumento que tem. Também tem certas línguas que a música cantada em certas línguas incomoda. Incomoda, tem, porque a melhor... Aqui, ó, vamos continuar falando de musicalidade hoje, é isso? Aqui, italiano é a linguagem que foi feita para a música. É a maior linguagem musical que existe, o maior idioma musical do mundo, até hoje que eles analisaram, é o italiano. Tá certo? É o mais sonoro, é o mais adequado. Dentro da fonética, é o melhor para mexer nos timbres. O senhor está falando que agora, isso é por exemplo, positivo? inglês. Inglês é péssimo. A música nada italiana bom. seria Música. positiva? Hein? Seria positiva a música quê? italiana, é isso? É a mais positiva, a mais adequada para cantar. Quem é que conhece música aí? Quem é que já teve em conservatório? Eu estou falando alguma besteira? Você sabe disso? Quem é mais? Você também já não esteve? Professor, mas são... Gente, eu já estive em conservatório para fazer São músicas pesquisa. que puxam psicossoma. São músicas de psicossoma. É a vovozinha. O problema não é esse. Ainda não entendeu, Gisele? A modalidade do idioma falado italiano é o que mais adequa, o mais apropriado, né? Não, eu tô entendendo. o mais adequado para cantar. Que, você entendeu exemplo, agora? Eu não gosto de música italiana cantar. Não, problema é seu. Horrível. Mas é muita gente que gosta. E daí, o que nós temos que ver com isso? O que eu tenho que ver com isso? Não tem nada que ver com isso. Entende? Pois é. Pode falar. Valdo, na fatologia, na primeira página, na terceira linha, você coloca o bom humor pessoal. Sim. Quando o bom humor ele é um traço faltante na personalidade, como que a gente deve começar a desenvolver o bom humor? A primeira coisa é a pessoa ficar mais amigável, comunicativa e, uma coisa muito séria, se interessar pelo cosmos. A pessoa de mau humor, geralmente, já está intoxicada
pela sujeira dentro da consciência dela. Então tem um lixão lá dentro, ela tem que tirar isso fora. Entende? Uma pessoa de mau humor é assim. Agora outra coisa. A pessoa só melhora quando ela levanta já de bom humor. Só melhora nesse nível. No início vai ser muito difícil. Eu já vi gente tentando melhorar o mau humor durante 3 anos e não conseguiu. Melhorou alguma coisa, mas não tudo. Por quê? O temperamento é muito arraigado, muito difícil. E outra coisa, quanto mais de idade, pior. Se começar mais cedo, é melhor. Mas alguma coisa assim, bem prática para poder fazer no dia a dia? A primeira coisa, não fazer careta nunca. Bem prático. Outra coisa, na minha terra tem um negócio que custa muito pouco e que rende muito. Chama-se sorriso. Para o bom humor, o sorriso é praticamente o cartão de visita. Mas, queria dar uma sugestão. Tá certo? É um espelho. Tem sempre um espelho. Não, sério. Ela tem experiência do espelho. Nós temos essa técnica no telemarketing. A hora que você está ligando, essa é a põe técnica de filme americano. Filme americano. Entendeu? Você vai pedir aumento para o patrão. Então você chega no espelho. Mas olha a minha situação, como eu estou. Entendeu? Ela tem razão. Espelho às vezes serve. Eu sei. É a sonrisa telefônica, um nome técnico mesmo que ela está falando. Sei. Mas o sorriso é a base do processo de entendimento entre consciências. É a base de tudo, você está entendendo? É a hora que abre o caminho. Abertismo consciencial. Sorriso é um deles. O que é que eu exijo para a pessoa apresentar como pagamento no holocico? É um sorriso. Na hora que abre a porta, a pessoa tem que dar um sorriso. Se ela chegou lá e fez assim, você errou a porta. Deve ser em outro lugar, não é aqui. Professor Valdo, a própria erudição também é uma maneira de você destravar o quê? A erudição. A erudição, né? Não, a erudição já é outra coisa. Se uma pessoa é erudita, por exemplo, em otimismo, não precisa falar nada para ela. Ela já sabe o que é. Porque um dos entraves... Agora, o melhor da história, a pessoa deve estar sempre de bom humor, mas já não pode rir igual bobo alegre. Tem que ter motivo, razão, lógica. Vamos pensar. Que é uma das questões básicas... Não pode estar vendendo, né? Está se vendendo. Isso é vendagem pessoal. Chama autovendagem. Mas fala. Você pode detectar, por exemplo, que você está assediado com a questão do monoideísmo, né? Se você está muito preso a um processo... Não, o monoideísmo já mostra que a pessoa é pirada, né? Seja assediada por ela, por outro, seja pelos dois, seja por tudo, seja por 3. Que às vezes tem uma caterva, tem uma quadrilha. Porque a base do assédio mental somático, ela seria qual exatamente? O assédio mental somático, má intenção. Si. A má intenção. Sempre. Observa que você vai ver. Pessoal, eu queria entender um pouco mais da questão do autoencapsulamento, né, que o senhor coloca aqui na parafatologia. Então, por exemplo, se a pessoa vai num ambiente que ela já sabe que é um ambiente assediado, pesado, ela pode se autoencapsular. Já vai blindada. Isso. Aí eu queria entender... Agora, chega lá, ela vê, às vezes ela domina o ambiente, então ela corta a blindagem e começa a assistir todo mundo. O senhor tinha comentado que ainda não tinha aprofundado muito assim, na técnica em si do autoencapsulamento, né? Por exemplo, a pessoa vai num lugar desse, quais seriam os procedimentos? Não adianta falar muito nisso agora. Não, vai criar mais problema do que ajudar. Vocês têm que começar a dominar certas coisas. A maioria aqui ainda não quer enfrentar o estado vibracional para valer. Como é que faz? Agora, ó, as coisas estão caminhando. Todos esses cursos que estão fazendo, as dinâmicas são tudo para isso. Nós vamos chegar lá. Agora, encapsulamento é um fato. Pilar, você estava em São Paulo quando apareceu aquele rapaz que vinha para falar que tinha muita energia, que eu encapsulei ele na frente de todo mundo. Aí o cara quis fazer alguma coisa, não pôde fazer nada. Assim, ó, 10 metros de distância. Você está entendendo? Aí eu falei assim, não tem nada, espera aí. Mandreico mágico. Pronto, o cara então... Então vocês vejam, o processo de encapsulamento é um perigo,
que ele pode ser um assédio. Se você não souber fazer, depende da intenção, o que você vai fazer. Você não pode estar mexendo com isso assim demais. E se uma pessoa não souber, ela vai começar a querer mexer com encapsulamento, ela vai acabar sendo encapsulada por gente que não presta, extrafisicamente, que a intenção não é boa. Encapsulamento é uma coisa mais avançada. Precisa de mais tempo para isso. Vamos ter paciência para... A gente chega lá. É outra coisa, Sr. Valdo. Outra pergunta, pastor. Sim. Eu estava querendo também aprofundar um pouquinho mais da questão das memórias e essa questão da higiene consciencial, né? Porque uma das coisas que eu entendo assim da questão da retrocognição, que a pessoa às vezes vai ter muito mais retrocognição se ela for voltar no passado de coisas às vezes patológicas do que sadia, né? Que a gente está pior no passado. A maioria tem, mas agora, quando a pessoa está bem intencionada para estudar a si mesma, ela pode ter uma rememoração negativa que aquilo não a perturba, não perturba. Ela mantém o equilíbrio. Pelo contrário, ela fica ansiosa às vezes, perturba por aí. Ansiosa para descobrir mais, puxar o fio da meada, para ela entender mais. Isso é que é o problema. Porque chega num ponto, a hora que começa o processo de retrocognição, que os flashes se tornarem episódios, os episódios começam a conectar um com o outro, tudo é possível. Aí aquilo é uma motivação terrível na pessoa. Precisa de segurar. Entende? Ela começa a deslindar. Fica tudo a descoberto. Fica tudo claro. Coloca tudo na mesa. Entende como é que é? Agora, pegando uma vida humana normal mesmo, a pessoa, se ela não souber lidar com a própria memória dessa vida humana, a memória pode causar um assédio nela, ela entrando a sua própria memória das coisas que ela tem. O processo da ideia fixa é justamente isso. E outra coisa, a ideia fixa, ela só pega coisa nova para acrescentar o pior. Para fixar mais, fixar mais, fixar mais, fixar mais, fixar mais. Entendi. Por isso que chega na melim. A melim, pensa bem, melancolia. Melancolia já é uma doença terrível. É aquilo que é o desespero, a desesperança. Não é mais desassossego, é a desesperança. Acabou a esperança. Entende? Como é que é o Dante Alighieri? Esqueça tudo, você que chegou até aqui. Não é isso? Omni, não sei o que, omni. Valdo, o pensar errado, ele é sintoma de quê? Como é que é? Pensar errado. Ele é o sintoma, para mim, eu tenho analisado isso, pensar de errado. que alguma mudança que eu tenha que fazer, alguma coisa muito... Pois é, mas pensar errado, aí é um desequilíbrio de cognição e de elaboração de pensamento. Se aquilo é constante, é habitual, é frequente, é rotineiro, tem que tomar atitude. Então, é a cognição que está errada. Aquilo que eu chamo da cogniciologia. Tem que ser superado, entende? Agora, o que você quer dizer de pensar errado? A pessoa pensou uma coisa errada. Quer dizer... Não, é o Pato Pensene. Não, o Pato Pensene é por causa da alta assédio. A pessoa precisa de melhorar o modo de pensar. É ela. Agora, uma pessoa que fica com muito alto assédio acaba tendo heteroassédio, que ela evoca. Aí vem as pessoas, as consciências que são consciências, que querem absorver a energia dela. Eu estou num cuidado agora, assim, em relação aos patos pensenes, e eu estou notando, assim, durante o dia, que vem muitos patos pensenes. Pois é, mas eu tenho saber feito? Por quê. Eu tenho feito assim, em primeiro lugar... A primeira coisa, abençoa todo mundo que você está pensando. Olha dentro desse roteiro que você está pensando, essa tragicomédia daquilo que você está pensando, quem são os figurantes e os galãs e galoas? E pensa bem de todos eles. Tá, mas aí você vai esfriar o problema na hora. Eu tenho tentado assim, no momento que vem o Pato Pensene, na hora eu digo não. Eu corto assim, não. Pois é, mas não é só não. Tá, mas eu pensei assim... Não, você vai com calma. Não, por quê? Isso bobagem, quem pensa sou eu, não tem nada disso. Agora, você observa. Se aquilo insistir, você vai ver se o negócio é de fora. Então aí, ó, tem
Espírito Santo de orelha falando em você. Comendador Ventura. Está entrando goteira. Tem boi na linha. Então precisa de afastar isso tudo. Aí você vai ver que é o exopensênio, o que vem de fora, não é seu. Isso é heteroassédio. Porque eu primeiro tentei assim, não vou patopensenar. Mas assim, não tem controle sobre isso. Ele vem. Tem, é lógico. Pensa numa coisa positiva. Não, mas em princípio... Arranja um serviço para você fazer, uma assistência que você pode fazer. Mas em princípio ele vem. Em princípio tudo ele é vem. vontade e intenção. Se a intenção é boa, não tem motivo. Qual é o problema? Agora, ó, critério é seu, a coerência é sua, o equilíbrio é seu. Agora, a vontade é a maior força, o maior poder que você tem. E a intenção qualifica a sua vontade. Agora, quem determina é você. Quem define é você. Quem orienta é você. Quem quer é você. Se falar em querer, é o processo da vontade. Mas vê bem, eu penso assim, ó, ele vem. No momento que ele vem, primeiro eu corto. Primeira coisa, você já anotou esses pensamentos? Leva para o laptop e coloca tudo e vê quais são aqueles que insistem. Se você insistir, você vai saber de onde ele vem. Primeira coisa, tem alguém que você está pensando mal, que você está danado à vida, que você está com, vamos dizer, ressentimento, com mágoa, com dor de cotovelo ou qualquer coisa. Se tem, isso aí é a base de tudo. Vou te falar os nomes, como é que são. Mágoa, ressentimento, melindre, suscetibilidade. Isso eu não estou falando em ira, ódio, desafeição, ojeriza. Não, eu estou falando o mais suave. Tudo isso é a base do processo da patropensanidade. Por isso que eu estou falando. Olha como é que é a história que está na sua cabeça. Vê quem é que são os atores e atrizes. Pensa bem deles. Enche eles de fulguração positiva da evolução. Enche de energia positiva. Você vai acabar com os pensamentos. Eu tenho feito isso, mas eu me dou conta que eles vêm e aí eu trabalho. Não, está vindo, mas é porque você quer. Você está deixando. Quem manda na sua cabeça é você. Agora, a primeira coisa, você é uma pessoa teimosa? Sou. Então acabou. Tem que acabar com a teimosia, senão isso não vai melhorar nunca. Isso é a base de tudo. A pessoa teimosa, só de estar com a teimosia, já mostra que ela caturra. Você está entendendo como é que é? Aí não tem jeito. Você não vai melhorar nunca. Agora, ó, a teimosia é sempre assim. Igual todo o mal que a pessoa tem, todo pensamento negativo. Quem sofre em primeiro lugar e quem é mais vítima é a própria pessoa. Eu tenho o pensado... teimoso é o primeiro a sentir os efeitos maléficos da teimosia. É justamente isso aí que está falando. Você me perdoou ter te perguntado sobre se você é teimosa, porque isso é o clássico. E eu tenho tentado muito sempre me lembrar... Não se encontra uma pessoa no cosmos que seja teimosa que não tenha pensamento negativo. Sempre tem. Senão não seria teimosa. Entende? Nós temos que ser, sabe, de vez em quando, transigentes. É necessário fazer doação, retribuição, concessão. Observa bem o que eu estou falando. Você entendeu isso? Eu tenho pensado muito, assim, várias vezes, o exercício é no cabo de guerra, né? Largar a ponta. Tenho conseguido algumas vezes. Pois é. Mas agora o problema é o seguinte, ó, admita que o mundo é desse jeito e deixa para lá. E ajuda. Em vez de estar reclamando, porque teimosia é reclamação. É queixa. Uma pessoa teimosa porque está se queixando de alguma coisa. Não quer que o mundo seja daquele jeito que estão querendo que ela mude. Não quer. O que você acha? Tem lógica? Não, tem lógica. É por isso que eu te falei do sintoma, porque eu tenho a impressão que alguma coisa, alguma mudança que eu tenha que fazer e que eu fico olhando para fora, projetando. Mas a mudança básica é justamente pensar corretamente. Pensar correto. Pensanização retilínea. Eu chamo cosmolínea, de acordo com os fluxos do cosmos. Então, de acordo com a energia imanente.
Tá bom, o sacerdote aí fala em energia consciencial imanente. Interessante. Sim. Quando a pessoa tem uma contrariedade muito grande de algo que ela não esperava, qual seria assim o primeiro movimento em relação à higiene consciencial depois de ela admitir que está passando por uma crise de crescimento. Isso é a melhor coisa que tem. Isso melhora o equilíbrio dela. Tudo tem sua razão de ser. Então vamos ver o que a gente pode fazer em vista, em face dos acontecimentos inesperados. Valdo, eu posso dizer que o Pensene, ele é retroalimentador com tudo. Se ele, por exemplo, ele entra com EV, todo Pensene ele é biofeedback. Sempre biofeedback com tudo, né? Isso que é a importância disso. Não. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa continuado. Ninguém para de pensar. A pensanização é infinita, permanente e ininterrupta. Uma pessoa que está de coma, a consciência continua funcionando. Em coma. Então não tem jeito. Valdo, só um comentário em relação à pergunta dela. A teimosia, ela tem a ver com orgulho, né? Ou não? Às vezes, mas nem sempre. Não, porque a pessoa não quer mudar. O processo da pessoa mais é um ponto de vista que ela acha que é correto e que o povo não quer. Então, ela defende aquilo com a própria vida. Entendi. Flexibilidade, falta de flexibilidade. Eu já conheci gente que era muito teimosa. Então eu falei assim, você precisa ter cuidado que pelo seu biotipo, que é o biótipo da ocasião que a gente falava, você pode ter um processo cardíaco. Esse homem, com a teimosia dele, ele mexia muito com o carro. Ele morreu. Um ataque cardíaco. Agora falei com a filha que estava presente, a esposa. Aquilo demorou uns 3 anos que eu tinha falado. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha falecido, eu fui lá para ver a senhora e tal. Ele já tinha sido enterrado, porque eu não estava lá na ocasião. Aí eu fui perguntar, ele mudou a teimosia dele? Eu falei, não, Walter, continuou tudo do mesmo jeito, isso é que matou meu marido. Não adiantou nada, tudo que você falou, tudo que a gente disse. Eu já vi casos de pessoa tão teimosa, que as filhas que o homem adorava não fez nada. A mulher que ele gosta demais dela não fez nada. Ninguém conseguiu nada com ele. Então, se uma pessoa é teimosa, não tem jeito. Entende? Bom. Lá no interior é chamado de tatu. O tatu, ele fica na estrada, ele olha para você e não sai. Você põe os faróis do carro, o povo acha que aquilo são os faróis que perturbam ele, por isso que ele não sai. Não, é o jeitão dele. Teimoso. Ele fica lá. Vai encarar, né? Tem alguns sapos também que são assim. Valdo, uma pergunta agora. Em relação ao banho, quando a pessoa vai tomar banho, chuveiro, água, isso limpa as energias e tal. Que técnica que a pessoa poderia utilizar quando está tomando banho para otimizar a higiene consciencial? Eu tenho o banho atlético, que eu vivo falando nisso. Tem um monte de coisa nisso, é o banho atlético. E a otimização do banheiro, por exemplo, teria alguma dica? O ideal é um banheiro maior e muito limpo. Você já viu meu banheiro lá em casa? Já. Pois é aquilo. Estou dando exemplo a vocês. Meu banheiro é tudo branco. Todo lado. Se tem um inseto, você vê logo, que é um ponto diferente de outra cor. Isso ajuda demais o processo da limpeza. Uma outra coisa, eu uso a mesma técnica do Mário. O Mário está aí, não? Porque o Mário também usa essa técnica. É colocar o desumidificador no banheiro. Para acabar com a umidade, porque aquilo também faz mal para as coisas. Lá em casa eu deixo 2 horas desumidificado, pronto, seca tudo. Aí fica tudo bonito. A umidade, às vezes, não embeleza, não, ela piora. Agora, você olha o espelho assim, está uma coisa, você enxerga tudo, está tudo limpinho. E a ducha e o piso? Quanto à ducha e o piso, qual que é a dica? Piso você tem que colocar uma coisa que pegue no seu pé para você não escorregar. É um processo de plástico bem feito, mas que tenha um negócio que mexa no seu pé. É uma coisa desagradável, mas tem que ser, com o tempo você acostuma. Agora, outra coisa, tem que ter um supedâneo.
O meu banheiro tem supedâneo. Isso é invenção minha, que eu tenho isso há muito tempo no meu chuveiro. Supedâneo é você colocar o pé, principalmente o homem, se quer limpar a perna, porque tem cara, como diz o nosso amigo, o Elismar falou, tem gente, Valdo, que não lava os pés, porque ele conhece a situação. Ele tem razão. Tem gente que não lava o pé. Então é muito importante você colocar o supedâneo a uma certa altura, coloca um negócio assim, ó, de cimento, pra você pôr o pé. Está entendendo? O meu banheiro tem, você deve ter visto lá. O César viu e falou assim, ó, eu gostei muito do negócio para pôr o pé lá dentro. Que aquilo eu não conhecia. O César que falou, o César Cordione, quando esteve lá. Entendeu? Então são coisas. Agora outra coisa. Os negócios mais sérios do chuveiro é você calibrar o que é que cai de água fria e água quente. Isso aqui é a coisa mais séria. Com o passar do tempo, o melhor jeito de calibrar isso é quantas voltas você dá em cada torneira. O meu banheiro, por exemplo, hoje já não é tanto, mas da época que nós estamos aí. Mas, por exemplo, quando ele é temperado, é mais ou menos 3 em cada volta. 3 vezes. Pelo tipo de chuveiro que eu tenho. O meu chuveiro é daquele que é da mesa. É tempestade, não é chuvisco. É tempestade. Então isso é muito bom. Isso aí ajuda você também a tomar banho mais depressa. Agora, outra coisa séria é o seguinte, fazer massagem. Você passa o sabão e faz massagem no seu corpo. Isso é muito importante, é o banho atlético. E o ideal é uma pessoa ir tomar banho transpirando, principalmente nas axilas, que a cena desintoxica mais depressa. Então faça um exercício rápido. Agora, o ideal também é, se tiver uma esteira, andar na esteira. Você sabe, eu tenho uma esteira no banheiro. Hein? No banheiro, você não viu então meu banheiro. Não, você não quer. Uma esteira daquele tamanho, tudo preta, no lugar branco, bola, não é possível que você não viu. Tá. Que isso, você não prestou atenção. Foi a primeira coisa que entrou, porque não tinha outro lugar para colocar, a gente pôs lá. Que ela é grandona. Aquela é de profissional. Aquela é de profissional. É a DAO que eu falei que eu ando 5.1. Pois é. Entendeu? Nossa, professor. Professor Valdo. Sim. O senhor respondeu a pergunta da Cátia em relação à contrariedade, falou que a melhor indicação nesse caso é reconhecer que está numa crise de crescimento. Por que isso proporciona esse entendimento, admitindo que está numa crise de crescimento? Eu não entendi. Escuta, se você tem uma surpresa desagradável, você quer coisa de mais crise de crescimento do que essa? Uma coisa que vem contra você, para você aprender alguma coisa. Que beleza, é diferente no mundo, nós estamos numa escola. É a lição que você deixou. Alguma coisa que você está precisando. Porque é diferente daquilo que você pensa e está acostumado, né? Lógico. Te faz pensar. Vai quebrar a tenência, vai quebrar a rotina, vai quebrar a pasmaceira. Dá uma chacoalhada na cabeça. Dá uma chacoalhada. Entendi. Entendi. Agora, uma pessoa que é organizada, ela prevê as coisas, então raramente vai ter surpresas agradáveis. Tudo é possível. E quem tem muita surpresa agradável é porque é desorganizado. Tá. Isso é a maior prova que tem. Quem é organizado não tem surpresa desagradável. Ele já sabe todas as possibilidades que tem. Não, nesse assunto pode acontecer isso. Naquela pessoa pode acontecer isso. Nessa instituição pode ser isso. Nesse ambiente pode ser isso. A pessoa já sabe tudo. Entendi. Eu raramente tenho surpresas. Seja pró ou contra. Está entendendo? Entendi. Alguma coisa eu pensei antes de eu chegar lá. Raramente. Agora, às vezes você tem, né? Quando você recebe um presente que você não está acostumado, uma pessoa, às vezes, muito distante, você nem está pensando nela, isso aí já é uma surpresa. Eu estou falando, uma coisa séria, grandona. Isso não... Mas professor, então... em que momento houve essa prévia dessa pensionização? Por exemplo, o senhor colocou agora que as coisas não pegam de surpresa. Seja uma situação de uma pessoa, aqui, primeira coisa, eu penso comigo, eu estou fazendo o que eu posso. Eu posso chegar para o amparador e falar assim, olha aqui, você está achando que eu estou fazendo pouco? Vem e toma meu lugar. Eu cedo na hora. Você já pensou bem? Eu sou assim.
Eu tinha 15 anos e já pensava desse jeito. Agora, o que é que se passa? O problema todo, pensa bem, eu já falei isso aqui várias vezes. Ô, Kátia, você testemunha, vai me falar. Quantas vezes eu já falei que nós temos que questionar tudo e todos, até um amparador. Eu não falei isso muitas vezes? Eu estou fazendo o que eu posso. Minha consciência está tranquila nisso aí. Agora, quando eu erro também, eu falo, ó, nisso aí eu bobeei. Sou um ignorante, tem que estudar isso mais. Nisso aí eu errei. Eu mesmo falo para ele. O enumerador está acostumado comigo, né? Nós somos carne com unha, a gente entende. Mas é um fato. Você está entendendo? Outra coisa, vocês estão achando ruim a enciclopédia que eu estou fazendo? Toma meu lugar. Pode fazer a enciclopédia. É isso que eu falo. Eu sou, ó, preto no branco, eu não tenho nada para esconder. Eu quero é acertar. Agora, ó, se acontecer de aparecer amanhã uma mulher ou um homem que possa cuidar disso melhor do que eu, na mesma hora eu passo o bastão. Vou ficar como liderado, não quero liderar isso. O que é que eu falei para você? O melhor é a posição de vice. O problema é que não vem, me arranja aí, porque esse negócio tem que preparar, né, para chegar nisso bem claro. É uma pena. Professor, na pensenologia, a segunda linha, a autoindisciplina pensênica 0. O que é isso, professor? Você não estava aí não, né? Você é retardatária hoje? Normalmente, professor. Deixa eu ver onde é que está aí. Pensenologia. Pensênica 0. Aqui. Você viu que é auto-indisciplina? Sim. Mas o que você quer saber? Auto-indisciplina. Você não tem disciplina, indisciplina de pensamento, você só pensa equilibradamente. Acabou. Agora, pensar equilibradamente não quer dizer que você não pensa coisa ruim, não. Tem que pensar coisa ruim, para você saber o que é bom. Vocês não veem aqui os negócios todos sobelecidos que eu trago? Você quer coisa mais ruim do que isso? Mas eu não fixo nisso. Eu não carrego nisso. O pen do pensene meu não fica em cima disso. Eu não tenho canga sobre isso. Eu analiso, eu faço pesquisa, eu investigo. É uma experimentação. Experimente aqui. Tem as suas experiências pessoais? Eu tenho. O que você acha? Olha, eu escrevi um negócio essa semana que é justamente a truculência. É justamente isso aí. Truculência. Uma das coisas piores que tem. Isso porque isso aí já era estudo que já tinha feito há muito tempo por causa dos processos lá dos nosográficos. Sabe, os conjuntos nosográficos que eu tenho. Essa aí eu deixei, tem várias. Eu ainda não cheguei nem à metade dos nosográficos. Agora, essa da truculência, vocês vão ver um dia qualquer aí, talvez eu vá trazer, quando ficar pronto, eu vou trazer. É nosográfico esse aí? Ou não é neutro? Não é neutro. Parapatologia e é nosográfico. Truculência. Professor. Mas esse é o resumo desse processo todo dia a dia nosso. É muita truculência atrapalhada que tem na vida. Né? Professor, como é que a gente pode estar ampliando uma pesquisa para saber se essa falta de higiene, essa questão da dispersão, ela é um processo de parapatologia do mental soma? Quais são os indicadores? Sempre é. Sempre tem essa raiz? Sempre é. Estou repetindo, sempre é. Agora presta atenção. Pode ter nuances da emoção da pessoa, que é o bicho, que levou para aquilo. Mas se tem alteração do modo de pensar, é mental somático. Está claro? Então você vai ver que nós somos muito mais casos psiquiátricos que a gente pensa. Agora o senhor acabou. Por isso é que a ONU lá fez. Em cada 4 pessoas, uma é doente mental. De algum modo, tem um percentual de demência. É duro, gente. Viver na vida humana e no corpo humano não é fácil, não. Viver com equilíbrio é muito difícil. Agora, veja, a ONU, a parte de saúde deles,
A OMS. É eles que falam nisso, não sou eu não. Professor, uma outra pergunta. O senhor comentou que o ideal é a mulher aprender a pensar como homem. Então eu vou fazer uma pergunta bastante simplória aqui. Como é que um homem pensa nessa questão do dia a dia, a hora que tem uma administração familiar, o profissional, o supermercado? Hora que a gente tem que ser mulher. Como é que é isso? Tem hora que a gente tem que ser mulher. Professor, o senhor não me ajuda assim. Tem. Eu acho que tem que ser mãe. Tem hora que você tem que fazer maternagem. Escuta você, Cris, você que me conhece há quantos anos, desde menino. Você não acha de vez em quando eu sou uma mãe em certos casos? Já teve mãe que veio reclamar de mim. Fala, você está sendo mais mãe do que eu. O que você quer? Tem hora que precisa. É o processo de assistência. Sim, mas eu quero saber da organização dos pensamentos em relação a toda essa parafernália aí. Porque o senhor falou que o homem pensa diferente. O homem pensa da seguinte maneira, aquele que é mais ou menos correto. Precisa saber se a mulher é ocupada ou não. Porque, antes de tudo, a casa, do jeito que a gente vive, nesse contexto nosso, dentro do regime que nós vivemos, a mulher é que deve dirigir a casa, e não o homem. Você está entendendo? Agora, precisa saber, é o regime da casa. Todo lar, toda casa, todo processo de residência, a parte doméstica, tem que ser estudado o regime. Por exemplo, depende da mulher, que ela que estabelece quase sempre o regime, não é o homem, não. Quando o homem estabelece, ele é um carrasco, é o cérebro doméstico, isso não é bom. É a mulher que dirige. Por quê? Isso você considerar que tem filhos, tem bicho, tem flores, tem comida, tem uma opção de coisa, como é que faz? Então, quem manda lá em casa, por exemplo, é a minha mulher. Eu sigo as ordens dela. Agora, ela respeita todas as minhas coisas. O meu escritório, por exemplo, é todo meu, com as coisas tudo certinho, não tem problema nenhum. Você está entendendo? Ninguém tasca. E outra coisa, se mexer em qualquer coisa, eu sei. E mudou qualquer coisa, eu sei, que aquilo está tudo estratificado. Você entende? Agora, com isso, eu produzo muito mais do que a média. Eu não perco tempo com moldura. Com a parafernália das excrescências, eu não perco tempo, eu vou direto aos finalmente em tudo. Você entende como é que é? Entendo. Com isso, eu reduzo a energia, a aplicação da energia, não preciso de tanta, reduzo os desequilíbrios, reduzo o tempo que eu gasto com as coisas, tudo ali, tudo prático. Eu sou pragmático, sou objetivo. Agora, ó, acho que eu não sou o melhor, não. Eu já encontrei cara melhor que eu. Já encontrei mulher também melhor que eu, dentro daquilo que ela fazia. As pessoas, com o tempo, elas aperfeiçoam tudo. Por isso que é que tem gente que vira desperto, vira evoluciólogo, vira serenão. Por causa disso. Agora tem que, burilar. Sem burilamento não vai, né? Nada caminha. Você, por exemplo, você é muito arrumada nas coisas. Desse povo todo que eu conheço por aqui, de mãe, você é uma das melhores mães que eu já encontrei por aqui, no sul do país. Eu já te falei isso há muitos anos, lembra que eu te falava? Sim. O jeito dela criar as crianças, desde que chegaram, eu vi isso. E com o tempo, você só mostrou que você faz força. Então, veja, você já entende uma opção de coisa disso. Nesse ponto, você já entende, você está lá na frente. Agora, precisa de aperfeiçoar outras coisas, que aí é você que tem que ver o nível que está. Mas casa, antes de mais nada, eu acho que é a mulher que tem que olhar. Entendeu? Antes de tudo. Isso eu estou falando no casal, né? A pior coisa que tem é uma casa de solteirão. A de solteirona já não é tão ruim. Mas a do homem, por quê? Por causa do jeito. Ele não liga para o processo. Que ele considera a casa como uma coisa que ele não está habituado, às vezes não tem nada. E vai levando a coisa, para não ter trabalho daquilo. E quando é o contrário, que ele é muito sistemático com tudo na casa. Isso não, é tem aquelas exceção pessoas homem. que são arrumadas.
Por exemplo, o doutor Inácio Ferreira, que eu frequentava a casa dele de madrugada, quando ele deixava os pacientes, eu deixava meus trabalhos, meus estudos, para ver o problema da biblioteca. Isso foram anos. Eu saía, ia lá e saía de madrugada depois. Tinha um dia na semana que nós encontrávamos. Ele tinha 2 gatas, 2 gatinhas, que tomava conta. Ele era solteirão. Ele fez um bangalô que só a biblioteca dele é maior do que essa sala, cheinha de livro. Foi essa que eu olhei tudo, mexi em tudo. Porque os livros lá tinham uma opção daqueles antigos que estava até com as páginas grudadas. Ninguém leu, tudo novinho. Você está entendendo? Mas ele queria ler. Ele tinha intenção, comprava o negócio e guardava. Comprava, mas trabalhando demais, coitado, ele trabalhava muito. Agora, veja, ele era tudo organizado. Agora, tinha uma pessoa que ia lá e arrumava aquilo tudo. Entende? Tudo que precisava. Mas ele era arrumado nas coisas. Era um psiquiatra. Professor Valdo. Psiquiatra é outra coisa, né? É outra personalidade. Professor, você estava falando que une carne com o enumerador, não é isso? Sim. Quando chega nesse nível de afinidade com o amparo, isso significa que tem muito mais similitude do que diferença, é isso? Domina tudo, né? Agora, assim, se o senhor fosse analisar quais são as similitudes que você tem muito com o enumerador e as diferenças. Todos os meus interesses são iguais aos dele. Ele sabe que tudo que sair positivo para mim vai ajudá-lo. Tudo também que ele instruir positivamente para mim vai me ajudar demais. Ele sabe disso. Então a gente está nessa. Agora, ó, aí tem outros equilíbrios, né? Tem os outros amparadores nossos, amigos nossos, igual alguns que eu falo aqui. Vocês conhecem os nomes? Sim. Por exemplo, a IEC, o nosso amigo lá da Grécia. O que significa equilíbrio? A nossa amiga que está aqui no lugar do Rose Garden. E por aí vai, tem um monte deles. O que o senhor quer dizer com equilíbrios? Equilíbrio, porque a gente está dentro do max mecanismo. Nós visamos, antes de mais nada, assistência. A gente está pouco ligando para a gente. Eu penso no outrem, no semelhante, em outrem. Agora, em termos de personalidade, vocês são parecidos, muito todo diferentes? Todo amparador ele tem que ter uma boa similitude, ou se você quiser, similaridade com a consciência. Senão não vai. Senão que amparador é esse? Ele não consegue fazer nada. Agora, ó, você tem que lembrar que tem gente que às vezes vive uma mulher com um homem durante 60 anos sorrindo. São exceções, mas isso existe na Terra. Se na Terra, entre homem e mulher, que é um negócio tão diferente, consegue fazer isso, é muito mais fácil entre amparador e amparando. Entendendo? Porque do lado do amparador tem facilidade, que ele está mexendo com o psicossoma. O problema, por exemplo, entre amparador e o amparado, ou amparando, é da consciência. Não é do amparador. Mas até o amparador, de modo geral, ele não erra. Um evoluciólogo, de modo geral, em tese, ele também não erra. Quando ele é consciente, está certo? É muito difícil. Por exemplo, quando é que eu errei menos na minha vida? Quando eu estava fora do corpo com lucidez. Entendi. Eu sei disso. Eu não lembro de ter errado em nada. Agora, às vezes dão determinados efeitos que podem ser considerados errados. Por exemplo, igual aquele, uma vez lá que eu estou mexendo lá com o negócio, fazendo um verdadeiro show, e a consciência pulou em cima de mim. Aquilo me assustou. Fora do corpo, a gente está numa posição um pouco difícil. E eu voltei para o corpo depressa. Mas agora, de qualquer maneira, aquilo não me abalou, não deu alteração. Eu recuperei, voltei lá depois e tal. Entendeu? Existem certas coisas, mas a gente erra menos. Se você está numa Comunex, uma comunidade extrafísica, que há mais equilíbrio na média, não tem jeito de você estar errando. Por quê? Essa pensanidade que nós estamos falando aqui sem parar, é o normal lá. Entende? E outra coisa, tem aquela pessoa que uma vez eu encontrei, que estava preparando para ressomar. Então, assim, Valdo, aqui não é o problema de você não pensar mal. É que não é bom negócio nunca. A gente vê na hora. Aqui não tem jeito, você está entendendo?
Por exemplo, já pensou? Você vai e começa a cortar seu dedo, isso é automutilação. Ninguém vai fazer isso. Se você pensar errado, é igualzinho cortar um dedo. Eu não vai. Que vantagem que a Maria leva? Você está entendendo? Que vantagem tem isso? Bobagem é essa. Agora, a pessoa tem razão. Agora, aqui não é bem assim, né? Há muita diversificação do processo de envolvimentos. Há muitos reflexos de fora para dentro. Você está entendendo? É envolvimento. E isso, às vezes, é difícil a pessoa manter equilíbrio com isso. Professor Valdo, cada holopensene é de um jeito. Claro. Então, se você tiver nesses holopensenes negativos mesmo, como é que faz? Você já chega de lá tisnado, sujo. Tem pessoa que vai no lugar na mesma hora que quer tomar banho. O cabelo está com mau cheiro. Você pensa bem, tem aquele caso lá do restaurante lá em Belo Horizonte, que eu tinha um compromisso muito sério, então me chamaram para ir num restaurante em Belo Horizonte. Chegamos lá, o lugar dos mais granfinos que tem, a gente sentado lá no lugar. Aí eles vêm com aqueles pratos cheios de fumaça, de tudo quanto é jeito, mas enorme. Aquilo aí, a pouco ficou que você não enxergava outra pessoa na mesa. Aí eu falei assim, agora eu tenho que ir embora para casa, porque eu vou tomar banho, porque eu não quero ficar fedendo. Parece que foi eu que fiz esses pratos todos chouriços que vocês fizeram aí. Você está entendendo? Não dá, né? Agora, em tese, professor, um ser desperto, por exemplo, dos 1000 cons, hipoteticamente, que ele teria no extrafísico, quanto ele conseguiria, aqui no intrafísico, recuperar ou atingir? Não, isso depende dele. Se ele é veterano, tudo é possível, né? Agora, a média que nós recuperamos, a nossa média aqui, ó, de gente do curso intermissivo, é 75%. Eu estudei isso há muitos anos. Agora, tem muita gente aqui que já deve ter na base de 90%. Agora, a pergunta da Mabel ali. Tudo equilibrado, é porque já está na base de 90%. Porque sem essa retilinearidade do pensamento, aí da pensanização, não consegue recuperar. Estudando gente. E junto com os... Não, e junto com o enumerador e outros mais. Foram vários deles. Então, assim, na base de 3, 4, 75% é a média. Quando a pessoa conseguiu muito. Por exemplo, um gênio normal por aí é na base de 75%. É bastante até. Agora, nós não, nós podemos conseguir mais que nós temos parapsiquismo. Esse povo não tem. Esses gênios aí, ó, da nossa, sabe, do caminho da lógica, todos, quando eles conseguiram, estava no teto máximo, quase sempre era 75%. Eles são mais do que aquilo que eles mostraram. Agora, tudo que influência do corpo, influência disso, influência daquilo. Mas, assim, por hipótese, só pelo fato de estar com o corpo físico, já não conseguiria o 100%. De cara, não. Depende. Isso é muito difícil. Entendi. Um amparador, por exemplo, ele consegue extrafisicamente. Se ele vem aqui, ele vai ter uma boa capacidade, talvez, de chegar a 90%. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Agora, por exemplo, um serenão, às vezes um evoluciólogo, ele já consegue 100%, até mais. Agora, ó, tem uma coisa que ninguém nunca falou aí, eu só quero lembrar para vocês, que eu acho que também pega vocês isso aí. Uma pessoa que recebe máximo Orex é porque já alcançou essa média, já ultrapassou 75. Ó. Interessante. Isso não é óbvio? Raciocina. Não, é totalmente lógico, mas não tinha ligado ninguém nunca isso. Pensa isso. Aqui, o povo ainda falta ligar muitas pontas, porque tem muita ideia nova ainda. A ideia ainda está tão nova, isolada, que não dá para fazer associação, a dissociação e outras coisas. Às vezes não dá. Mas é de uma lógica terrível. Isso aí, por isso que eu falei que é importante para vocês. Professor Valdo? Ok. Professor, obrigado. O verbete ele é muito rico em termos de técnicas, né? Para você ter uma higiene mental somática, uma higiene consciencial. Aqui, a média já está na base de 25 sessões, quase sempre. Esse aqui tem 37 sessões. Por exemplo, ele comenta aqui a questão também do próprio bagulho energético, né? Que também acaba gerando essa influência, o lixo mental também. Então, a gente pode levantar muitas vezes todas essas técnicas que estão aqui, em termos de conscienciometria, e verificar aquelas que você já aplica efetivamente no seu dia a dia, né? Não, tudo meu, antes de mais nada, eu vivenciei, depois é que eu falo.
Eu explico isso lá no Projeciologia. E para mostrar isso, antes de escrever o Projeciologia, escrevi um livrinho chamado Projeções da Consciência. Agora, a carga de lixo mental e de bagulho energético é um percentual muito grande ainda que nos leva a ter uma higiene consciencial não tão adequada assim. Será que o bagulho energético e o lixo mental ainda é uma carga muito forte? Não, é um percentual grande, mas varia de pessoa para pessoa. E outra coisa, se a pessoa chegou na determinada idade, por exemplo, depois dos 50 anos, e ela ainda tem muita coleção de coisas, esse está estratificado por causa do tradicionalismo. Isso piora tudo. É o povo da Europa, aquele negócio todo. A Europa, por exemplo, é isso. Agora, ó, eu estava vendo aí um livro do Bruckner, qualquer hora eu vou trazer aqui para falar alguma coisa dele, que é considerado, desses filósofos modernos da França, um dos mais avançados que tem. Ele é polemista, escreve até romance, o filósofo. Mas o homem é uma cabeça. Agora, ele fez então um livro, uma erudição impressionante que ele tem, que ele só dedica a isso. Parece que ele nunca trabalhou na vida, ele só estuda e começou a fazer livros. Nunca trabalhou com nada. Ele só estuda filosofia, discute, permanece nisso. O trabalho dele é esse. A vida dele toda. Agora, o que se passa? Ele está falando sobre o processo da Europa. E o que é que tem a Europa em relação aos Estados Unidos e o que aconteceu com a Europa. A autoculpa que a Europa tem devido às guerras, devido ao passado, aquela coisa toda. E por que é que a Europa devia ter uma nova ideia sobre isso? Ele tem razão na opção de coisa formidável, porque é o que eu sempre pensei nas minhas coisas todas. Tem coisa que eu assino embaixo. Agora, o mal dele é um só. Ele é muito literato demais. Ele não vai direto ao finalmente. O livro dele precisava de uma cópia desse caixa para colocar técnico. Ele aí ia longe. Então, veja, ele é um cara que fala com uma tecnologia de mental soma fora de série, mas ele não tem técnica nenhuma para apresentar o negócio. É um filósofo. O filósofo vai embananando o negócio, vai juntando tudo de qualquer maneira. Agora, o homem é muito bom. Eu já tinha lido umas coisas dele, mas não tinha visto que agora eles estão publicando os livros dele aqui. É? Aí, ó, eles tinham um dos livros, mas não tem mais, não adianta pedir. Agora, o negócio era dar aqueles livros para eles. Aqueles dois, aquele cara. Agora, ele é Pascal Bruckner. Olha na internet, vocês vão ver todos os livros que tem lá. Tem 3 já publicados em português, bom. Porque o próprio Holopensene, que você está inserido, ele acaba muitas vezes reforçando esse processo da pensenidade. Escuta, o nome é Pascal. Tá certo? Não é com Q, não. Bruckner. Não tem trema, não. Parece que ele é de origem alemã, mas não tem trema. Então, aí como é na França que ele mora, deve ser Pascal Bruckner, que é assim que eles chamam, né? É Brukner, não é isso? É. Tem um C, Bruckner. Professor Valdo, uma dúvida que eu fiquei aqui, acho que tem um pouco relação com o que a Adélia falou. Assim, quais são os fatores mais sérios que predispõem às projeções conscientes desagradáveis na baratrosfera? Assédio. Heteroassédio. Individual está assédio. Não tem outra saída. Não há milagre para isso e nem coisa diferente, não. Tudo está dentro de uma rotina milenar, muito antiga. Pode falar, Thaís. Professor, eu tenho uma dúvida pessoal, que é o seguinte: eu tenho a tendência nas minhas interações de, após eu interagir com uma pessoa, eu ficar repassando aquela interação para poder analisar. E, além disso, também tem eu sou muito preocupada com as coisas. Então, assim, enquanto não há uma acabativa de uma situação, às vezes eu fico remoendo ou pensando nessa situação. A pergunta é: além do processo do domínio energético, que traço que eu devo trabalhar para poder melhorar essa asepsia mental? Primeira coisa é pensar na bovinologia. Bovinologia. Explica melhor. Vocês entenderam? Eu preciso explicar mais? Eu não entendi. Não, bovinologia. Como é que é isso, professor? Quem é que sabe o que é isso? Ruminar. Aqui, ó. Não, mas isso eu já faço bem, eu quero não fazer mais. Pois é, mas tem que estudar isso. Isso você está fazendo é a ruminação mental. Isso é apego? Tem que acabar. O que é? Não.
Isso aí é erro de pensamento, mau hábito mental. Esse aqui é o negócio. É aquele negócio que o Gastão Pereira da Silva já falava em 1950. Vício de imaginação. É o mesmo do cigarro. Só que tem que, em vez de fumar, você pensa. Negativo. É uma certa obsessão. É uma alta assédio. E para, vamos dizer, obcecação, que chama isso. Obcecação. E o que você sugeriria, assim, professor Valdo, para poder trabalhar assim fazer os laboratórios, pensenologia, EV, e trabalhar no processo de recolhimento íntimo. Não, a auto-organização é bom, mas não é não. O negócio é pensenologia. Tá, Ju. Não, é pensenologia. Antes de mais nada, pensenologia. É o que ela precisa. Tá bom. Não, mas deixa. Tem hora que não tem jeito. Daí, mas vamos... Pessoal, vamos falar no microfone. Ninguém quer que vocês sejam totalmente perfeitos. Aqui não tem serenão. Calma. Professor Valdo. Outra coisa. Também não se impressiona na hora que esse aqui que tinha que falar, o outro lá começou a falar. Se começou a falar, deixa. A gente acaba atendendo todo mundo aqui. Tá? Pode falar. Professor Valdo, queria voltar a essa questão aqui da fatuística, a pensenologia, a segunda linha, onde o senhor coloca a autoindisciplina pensênica zero. Tá? Onde é que está isso, hein? Na segunda linha da pensenologia. A pensenologia. Eu queria perguntar o seguinte. Você está falando... Esse nós já falamos, alto? Sim. O que tem? O senhor já comentou com a Luimar, eu só queria tirar uma dúvida seguinte, questão de forma. Se eu digo assim, ó, autodisciplina zero, isso não é igual a autoindisciplina? Não, eu quero tirar uma dúvida pessoal. Se eu falar assim, ó... Autodisciplina zero? Sim. Aqui, autodisciplina zero. Sim. Mostra que a pessoa não tem disciplina. Então, tá é isso que eu estou querendo saber. Agora, a autoindisciplina zero mostra que a pessoa tem disciplina, mas é indisciplinada. Você está entendendo? Não, eu entendi. Por isso que eu coloquei. Não ficou claro. Para mim não ficou claro. Autoindisciplina zero. Você tem que zerar a indisciplina que você tem. Entendeu, não? Fome zero. Fome zero. O que é fome zero? É a mesma coisa. Autoindisciplina zero. Quer dizer, eu não tenho autoindisciplina. Você entendeu, não? Caiu a ficha? Está perfeito o português aí. Não vem que não tem. Cada um faz o que pode. Chefe, aqui, ó, a inteligência contextual, você acha que pode ser digamos assim, um remédio profilático para a pessoa evitar, por exemplo, de embarcar em frias, em geladas, assim, tipo, a pessoa ter atenção ao contexto que ela está vivendo? Não, mas isso é a base de tudo, isso é um discernimento lá, aquilo lá, ó, mega atributo propulsor da evolução. Mas estudar o contexto, ver quais são os contextos. Tudo você tem que estudar o contexto, isso aí é óbvio. Tudo. Tudo isso que nós estamos falando, ó, todos esses casos que nós falamos aqui, a pessoa tem que estudar o contexto dela. Tá. Outra coisa, última pergunta aqui. Em relação aos ambientes, como é que você poderia, assim, qual a abordagem que você poderia fazer em relação aos ambientes hostis, aqueles ambientes que são antagônicos, que são difíceis? Primeira coisa, encapsulamento, se é o caso. Tá. Entendeu? Segunda, você precisa viver naquilo? Cai fora. Tá. Se não precisar. A vida tem tanta coisa para ser organizada, você tem que ir aonde que você, pelo menos, é recebido. Se o negócio é hostil, você é mal recebido. O que você está fazendo lá? Mas eu lembro, Valdo. Por exemplo, o ideal é quando você vai na baratosfera e eles não gostam de você lá. Isso é o máximo. Não. É isso que eu desejo assim, para vocês todos. Por exemplo, você é na baratosfera e ninguém permitiu que vocês entrassem, bora. Parabéns. Porque teve eu lembro que você de vez em quando comenta que teve épocas da sua vida de muita dificuldade em relação ao ambiente que você estava. Não, olha aqui, eu fiz experiência de tudo. Por exemplo, zona boêmia, boate alterada,
bafom. Sabe o que é bafom? Não. Periferia da cidade, os piores troços que tinha. Naquela ocasião tinha lugar que não tinha nem favela, pior do que favela, é aquilo que existia. Outra coisa, eu atendi os outros assim. Uhum. Eu fazia, aqui ó, toda quarta-feira a gente distribuía essa Bolsa Família, que era uma caixa cheia do material, cada semana, para muitas famílias na periferia de Uberaba. E a gente tinha um caminhão, um pequeno caminhão, aqueles negócios que chamava caminhonete, enchia aquilo e levava o povo todo. E eu via o processo médico, junto com o problema gastossomático do povo todo. Então teve algum momento na sua vida, no passado ou no espiritismo, que você chegou a vivenciar uma situação de, ou do movimento espírita, não de hostilidade, mas de dificuldade? Não, é um processo que fizeram uma tempestade publicitária em cima de mim, sendo que eu não tinha culpa de nada daquilo. Agora, o negócio, só me avisaram para viajar e levar o Chico. Porque ia ter uma tempestade publicitária em cima da gente, porque eles precisavam de vender a revista do Cruzeiro. Aí, na hora que ele falou, o troço mudou tudo, eu vi na frente o que ia acontecer. Falei assim, então eu vou transmitir o que eu estou vendo aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra em cima de tudo que vocês estão fazendo. Temporariamente a revista vai vender demais. Daí a pouco ela vai cair e todos vão brigar uns com os outros. Não vai ficar nada. Eu estou vendo aqui, ó, o que está acontecendo na situação toda. Não deu outro. A revista do Cruzeiro foi para o buraco. Ainda na última hora, eles ainda tentaram colocar lá alguns anos ainda depois. Foram mais ou menos 2 anos. Ainda tentar colocar até umas mensagens do Chico para ver se melhorava a imagem, porque eles combateram o Chico e eu. Durante 4 meses, saíram 14 milhões e 500 mil exemplares de 14 edições. Tudo falando até um certo ponto da gente. Agora, o que se passa? Nós não defendemos nada, nem o Chico, nem eu, não falamos nada. Muitos fizeram até livro com isso. Agora, o que se passa? Aquilo lá, ninguém queria mostrar, ou a intenção não era provar que havia materialização, não era nada. O problema nosso é fazer uma experiência para ver o que acontece. Vamos testar a médium. Esse é que era o problema. Agora, ninguém quis entender isso. Agora, a hora que eles viram, eles mandaram 6 repórteres. Era um dos maiores do Brasil, do Cruzeiro. E teve cara que viu que o ambiente estava até diferente, estava até emocionado lá dentro. Mas a hora que eles voltaram com o material todo, e eu ainda pedi, arranja aí infravermelho para ver tudo direitinho que precisa. Nós queremos saber. Eu fiz isso no meu consultório. Arranjamos ar-condicionado importado para melhorar o ambiente do consultório, para você ter uma ideia que não havia isso no Brasil naquela ocasião. Isso é 1964. Agora, o que se passa? Do início do ano, durante 4 meses, logo depois daquilo, eles venderam revista demais. Agora, as revistas saíam assim na base de 750 mil exemplares cada uma, cada edição. Agora, o total que eu tenho, nós temos as revistas aí guardadas, dava 14 milhões e 500 mil exemplares que foram vendidos. Mas agora, depois, o negócio foi indo tudo, cresceu igual rabo de égua. Piorou tudo, logo depois daquilo. Agora, eles falaram para mim assim, olha, eu falei com ele, porque esse repórter que telefonou para dar notícia era amigo do Chico. Eu falei assim, mas vem cá, você que é amigo do Chico, essa coisa toda, está entrando na dela, eu falei assim, Valdo, eu não mando. Eles resolveram porque está precisando vender a revista. Então, você veja, nós entramos numa, e eu fiz a experiência porque o Chico pediu. O Chico tinha esse repórter que era amigo dele, ele confiou com a história toda, eu também falei, não, então vamos. Agora, eu estava há pouco ligando aqui, eu queria fazer a pesquisa, mesmo que chamasse atenção, e outra coisa, ajudou o movimento espírita. Na fritada do sol, o negócio foi muito favorável. Chamou atenção para tudo. Você está entendendo? Demais. Até no exterior, tudo quanto é lado. É tanto que depois disso, nós fomos para o exterior. Que era tanta insistência, tanto pedido, que eu fui com o Chico, levei para a Europa, para os Estados Unidos, tudo em seguida. Então, devido a esse processo. Entendi. Mas foi um escândalo. Você tem uma ideia? Ele falou assim, olha, o melhor é vocês ficarem na muda, não aparecer durante a temporada, porque senão vai ser uma loucura. Agora, o que nós fizemos? De cara, a gente foi para uma fazenda no sul de Goiás e passamos lá muitos dias recebendo mensagens, trabalhando lá quietinho. Agora, depois a gente procurou esconder.
Um dia nos descobriram em Angra dos Reis. Nós dois estávamos lá, o Chico e eu. Aí deu um problema danado. Mas então a gente evitava, porque ele mesmo pediu. Hostilidade Agora, total. desencadear tudo você pensar, um monte de gente escrevendo, pró, contra, e a gente caladinha. Eu nunca dei uma palavra, não escrevi uma coisa, nada. Só para ver. Eu falei assim, Chico, eu não quero, porque amanhã, se eu falar, por exemplo, assim, mas vem cá, pondera. Não era o caso de falar o que você viu, essa clarividência? Como é que vai ser? Eu falei assim, Chico, eu não posso falar. Eles vão falar que fui eu que fiz isso. Você já pensou? Se eu chegasse e falasse que aquilo lá ia tudo esbarrondar, ainda falei assim, seu consórcio acionário lá, com o homem, que é isso, e falei os nomes, todas das pessoas, eu estou vendo aqui, vai tudo por água abaixo. Eu nunca tinha pensado naquilo. Agora, eles me deram aquela evidência na hora. Eu falei assim, nossa, eu não quero ser uma pulga na sua pele, isso aí vai dar problema entre vocês todos. Vão brigar, todos os acionários lá brigaram. Aquilo era herança do Chateaubriand, com o negócio todo. Agora, o pior da história não é isso não. Depois, passou algum tempo, lá na sede principal do Cruzeiro, um dia uma pessoa me telefona. Aí eu vi um dos nossos amparadores, falei assim, ó, esse é o epílogo. Eu não entendi o que era. É o epílogo. Eu falei assim, o que será isso? Então fui prestar atenção muito o que era. Então a pessoa falou assim, olha, nós estamos aqui, na sede aqui da revista Cruzeiro, que nós estamos fechando as últimas coisas, que tudo já acabou, mas tem uma pequena sala que tem aqui a revista Guri, que nós queríamos passar para o senhor, porque disseram que o senhor tem a maior coleção que tem na América Latina. E tem uns números antigos da revista Guri. É preferível o senhor levar, porque assim vai completar a coleção, que um dia, que é essa que está aí embaixo. Nós temos toda a coleção completa por causa disso. Agora, aí eu cheguei lá, na sede do Cruzeiro. Estavam os caminhões levando o resto que havia, tudo tinha acabado, do jeitinho que eu tinha visto. Aí eu pensei, pô, é o epílogo, é isso. É aquilo que eles falaram. E já fazia alguns anos. Super legal. Você está entendendo? Agora, ó, o Cruzeiro depois deu galho, teve processo de crime, envolveu gente lá dentro, tudo do jeito que eu tinha falado. Agora, se eu tivesse falado isso, parecia que eu era a caçanda do terror, eu joguei a maldição em cima deles. Pelo contrário, eu falei assim, não, eu abençoo todos vocês, tudo tem sua razão de ser. Agora, ele virou para mim e ainda falou assim, Valdo, eles decidiram que tem que ser a tempestade baseada principalmente em você, em segundo no Chico. Por quê? Porque o Chico já é um mito, é igual a Brigitte Bardot. Naquela ocasião, a Brigitte Bardot ia abuso, aquele negócio, todo mundo sabia que era um mito. Então, Chico já é um mito. Agora, Valdo, em cima de você até que vai ser bom, nós vamos criar outro mito. Eu falei assim, mas é uma vergonha, né? E outra coisa, de uma maneira imoral, desonesta, onde é que está o processo de julgamento e de equilíbrio de vocês? Se Valdo, não foi eu não sei nada. Esse rapaz nunca mais apareceu para falar conosco. E outra coisa, os outros 5, teve cada caso com cada um. Eu segui depois só via, porque ninguém nunca mais quis falar com a gente. Eles não tinham cara para aparecer na minha frente, né? Então é inevitável, né, Valdo? Forçaram tudo. Agora veja, num caso desse, um dos piores que eu vi. Agora, eu era ainda moço, né? Da história toda. Agora, aquilo só teve uma coisa. Aquilo criou tanto movimento, mais do que aquilo que a gente esperava, que a gente foi tirando proveito daquilo. Gente que escreveu, fizeram filme, fizeram isso, reportagem, tudo que você pensar tinha. No Brasil e no exterior. Nós fomos para a Europa e Estados Unidos, em parte foi por causa desse negócio, desses cantos, porque chamou atenção demais. Agora, teve uma coisa que a gente teve que parar. Nós íamos fazer pesquisa com vários médios de materialização. E não pudemos fazer o resto. Porque criar problema, todo mundo ficou com medo, né? De dar um escândalo de novo, como é que ia ficar? E a intenção era essa, era fazer uma série deles. Para você ter uma ideia, eu tinha 17 colegas nossos de medicina comigo. Eles escreveram, defenderam, fizeram depoimento a meu favor, que a intenção não era nada disso. Porque como é que eu vou defender um negócio que eu não conheço? Eu só quero estudar o processo do fenômeno. Eu já tinha estudado a opção o próprio Chico já tinha estudado o Peixotinho, que era autêntico.
Agora, essa senhora lá, ninguém sabia como é que era. E outra coisa, quem começou com o processo foi gente do Fatos e Fotos, que publicou uma reportagem dela. Entendendo? Então o Chico ficou entusiasmado. Não, vamos assistir, vamos ver o que dá. Essa era a primeira, mas nós íamos pegar outros médios, fazer experiência, tudo. Mas aí o Cruzeiro viu que era uma oportunidade, porque já tinham abusado uma vez, o Davi Inácio, o Jean Manzon, já tinha abusado do Chico, feito uma reportagem contra ele há muitos anos. Então eles aproveitaram para fazer a mesma coisa. Não, com o Davi Inácio deu certo, vamos fazer agora conosco. Agora, mesmo nesses cantos, o Davi Inácio ainda escreveu a respeito. Ele fez até referência em artigo ao meu caso e tal. Opção de coisas. A Deperrance teve problema também, né, Valdo? Elizabeth Mas agora, Deperrance. tudo tem sua razão de ser. Entendeu? E eu, na fritada dos ovos, eu não posso reclamar. Que eu tive muita porta aberta com aquilo. Me abriu a porta para minhas pesquisas, que é o que eu queria. Agora, eu já estava para deixar o movimento espírita também, você está entendendo? Porque isso foi em 60.